Parte 1. A chamada. Campo Maior, Piauí, 3 de agosto de 2025, 3 horas e 17 minutos. O rádio da guarnição estalou no silêncio da madrugada. Tenente Rocha agarrou o aparelho, sentindo o frio da madrugada sertaneja penetrar sua jaqueta. Base Campo Maior, posto BR-020. Reforço urgente. KM 378, próximo ao farol abandonado. Algo não está certo. A voz do cabo Silva estava trêmula. Rocha conhecia o homem há 5 anos, nunca o vira assim. O que encontraram? Perguntou, já chamando seus homens. Relato de acidente, mas não há veículos. Apenas sangue no asfalto e marcas. Não são de pneu, tenente. São grandes demais? Com garras. Rocha franziu a testa. As lendas da região falavam de criaturas que vagavam pelos campos secos, mas ele sempre considerou apenas boatos. Ao chegar ao local, o cenário os deixou paralisados. O sangue formava padrões sinuosos no asfalto, e as marcas no chão eram profundas, com 5 pontas cada uma. No fundo, o farol oxidado ergueu-se como um esqueleto de metal. Ele estava aceso quando chegamos, sussurrou Silva. Há anos não tem energia ali. Naquele momento, a luz vermelha do farol piscou 3 vezes. Uma sombra gigantesca se moveu atrás do vidro quebrado. O rádio estourou com um som estridente, seguido por uma voz não humana. Vocês não deveriam ter vindo. Parte 2. O desaparecimento. O som do rádio ecoou por segundos antes de cair no silêncio. Cabo Mendes, o mais experiente da tropa, desenhou sua arma. Todos em círculo. Mantenham a calma, ordenou Rocha. Mas quando olharam para onde estava Silva, o cabo havia sumido. Não deixou rastros, nem mesmo suas botas no chão ensanguentado. Silva! Gritou Mendes, apontando a lanterna em todas as direções. A névoa estava cada vez mais densa, como se a própria noite estivesse tentando engoli-los. Rocha olhou para o farol. Agora a luz estava acesa de vez, lançando um brilho avermelhado sobre a estrada. No vidro quebrado, conseguia distinguir o contorno de algo enorme, com múltiplas pernas. Voltamos para a guarnição, decidiu o tenente. Precisamos de reforços e investigar o histórico daquele local. Ao virar o caminhão, viram uma figura curvada na beira da estrada. Era um homem de roupa rasa, com a pele pálida e os olhos vazios. Ajuda, sussurrou ele, antes de desabar no chão. Parte 3. O paciente. No hospital de Campo Maior, o homem encontrado na estrada permanecia em coma. Os médicos disseram que não havia ferimentos visíveis, mas sua temperatura corporal era de apenas 32 graus. Tenente Rocha! Chamou uma voz atrás dele. Era a delegada Ferreira, da Polícia Civil local. Ela segurava uma pasta velha. Achei registros sobre o farol. Nos anos 90, 3 policiais militares desapareceram ali. Todos em missões de reforço, exatamente como o seu homem. Rocha sentiu uma pontada de medo. Silva deixava uma filha pequena e uma esposa grávida. E a mais, continuou a delegada. O farol foi construído em cima de uma antiga aldeia indígena. Os registros dizem que eles cultuavam uma entidade que chamavam de Guardião das Sombras. Enquanto falavam, um grito estridente ecoou pelo corredor do hospital. Correram até a sala do paciente. Ele estava acordado, olhando para o teto com os olhos arregalados. Ele vem pela noite, sussurrou o homem, antes de seus olhos se tornarem pretos como a brecha. Um frio intenso encheu a sala, e a luz apagou. Quando a energia voltou, o paciente havia sumido. A janela estava aberta, mas do 9º andar. Parte 4. A guarnição. De volta à guarnição da PM, Rocha reuniu sua tropa, Cabo Mendes, Soldado Lima e Soldado Costa. Todos estavam nervosos. A notícia do desaparecimento de Silva já corria pela cidade.
Vamos fazer uma vistoria no farol amanhã de dia, disse Rocha. Com equipamentos de proteção e apoio da Polícia Civil. Mas à meia-noite, o alarme da guarnição disparou. Ao chegar à entrada, viram marcas de garras profundas na porta de aço. No chão, havia um objeto de metal oxidado, um distintivo de polícia militar, datado de 1992. É do Cabo Araújo, disse Mendes, reconhecendo o número. Um dos que desapareceram. Rocha pegou o distintivo. Ele estava gelado, mesmo no calor da noite sertaneja. De repente, os aparelhos de comunicação começaram a funcionar sozinhos, transmitindo uma voz rouca. Um por um todos serão levados. Soldado Costa gritou, apontando para a janela. Fora, a silhueta do farol estava visível à distância e uma figura gigantesca caminhava em direção à guarnição, deixando marcas de garras no chão seco. Parte 5. A investigação. Na manhã seguinte, a delegada Ferreira chegou à guarnição com mais documentos. Encontrei algo sobre o homem do hospital, disse ela, colocando fotos na mesa. Ele se chamava João da Silva e era filho de um dos policiais que desapareceram em 1992. Rocha sentiu a cabeça girar. Tudo estava conectado. Vamos ao farol agora, decidiu ele. Se não dermos um basta, mais gente vai sumir. A tropa se preparou com equipamentos de iluminação, câmeras e armas. Ao chegar ao local, perceberam que a vegetação ao redor do farol estava seca e negra, como que queimada por frio. Ao entrar na estrutura, encontraram um porão escondido sob uma armadilha de metal. Dentro, havia móveis antigos, livros de couro e paredes cobertas de símbolos estranhos. É a língua dos índios Cambiuá, explicou Ferreira, que havia estudado antropologia. Dizem que o guardião é chamado quando alguém desrespeita o território sagrado. Soldado Lima gritou, apontando para um canto do porão. Ali estavam os uniformes dos policiais desaparecidos, incluindo o de Silva, ainda quente. Parte 6. A lenda. No porão do farol, Rocha pegou um dos livros de couro. As páginas estavam cheias de desenhos, criaturas com múltiplas pernas, faróis em chamas e figuras humanas sendo levadas para as sombras. A lenda diz que o guardião é um ser entre o mundo dos vivos e dos mortos, explicou Ferreira, lendo as anotações embaixo dos desenhos. Ele protege o local onde foram enterrados os ancestrais Cambiuá. Quem chegar sem permissão é levado para preencher o vazio de seus guardiões. De repente, a luz das lanternas começou a fraquejar. O ar esfriou drasticamente, e ouviram passos pesados vindo do andar de cima. Precisamos sair daqui, gritou Mendes. Mas a porta do porão se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou por toda a estrutura. Nas paredes, os símbolos começaram a brilhar com uma luz vermelha. Rocha olhou para o uniforme de Silva. De repente, o tecido se moveu e uma mão pálida e gelada emergiu dele, estendendo-se em direção a eles. Parte 7. O contato. A mão parou a poucos centímetros de Rocha. Nos dedos, havia um anel de prata, o mesmo que Silva usava no dia do desaparecimento. Ajude-nos, uma voz sussurrou no ar, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele nos prendeu aqui. Precisamos de um sacrifício para libertar as almas. Soldado Costa revirou-se de medo, mas Mendes segurou-o pelo ombro. O que ele quer? Perguntou Rocha, tentando manter a calma. As sombras no porão começaram a se mover, formando figuras humanas. Eram os policiais desaparecidos, seus rostos estavam cheios de dor, mas sem agressividade. O guardião foi invocado por quem desrespeitou o território, explicou a figura de Araújo, o policial de 1992. Precisamos que alguém assuma a responsabilidade pelo sacrifício, ou ele vai atrás de mais pessoas. A luz vermelha intensificou-se, e a porta do porão começou a abrir lentamente. Do outro lado, vislumbravam a silhueta gigantesca do guardião, com seus olhos brilhando como brasas. Parte 8. A decisão.
Rocha sabia o que tinha que fazer. Silva tinha uma família para cuidar. Os outros policiais tinham esperado anos por libertação. Eu vou, disse ele, afastando-se dos companheiros. Sou o comandante. A responsabilidade é minha. Mendes tentou impedi-lo, mas o tenente o segurou pelo ombro. Cuide da minha tropa. E da família do Silva, pediu. As figuras dos policiais desaparecidos acenaram com a cabeça. O símbolo no chão do porão começou a brilhar, formando um círculo de luz vermelha. Você não vai morrer, explicou Araújo. Mas ficará aqui, guardando o território até que alguém mais assuma. É a única forma de parar o guardião. De fora, ouviram um rugido estrondoso. O farol começou a tremer, e pedras começaram a cair do teto. Agora ou nunca! Gritou Ferreira, que percebia que o tempo se esgotava. Rocha entrou no círculo de luz. A temperatura baixou ainda mais, e ele sentiu sua pele arrepiar. As sombras começaram a envolvê-lo, e a visão dos seus companheiros foi se tornando turva. Parte 9. O Guardião. As sombras levantaram Rocha do chão. Ele conseguia ver o guardião em pé na entrada do porão, um ser de quase 3 metros de altura, com pele escura como pedra, múltiplas pernas e olhos que ardiam como fogo. Mas não havia ódio em seus olhos, apenas dever. Você aceita o compromisso? A voz ecoou diretamente em sua mente. Proteger este território, garantir que o equilíbrio seja mantido. Sem jamais voltar ao mundo dos vivos. Rocha pensou em sua família, em seus amigos, em toda a cidade de Campo Maior. Se ele recusasse, o guardião iria atrás de mais pessoas. Sim, respondeu em voz alta. Aceito. No mesmo instante, as figuras dos policiais desaparecidos começaram a brilhar com uma luz branca. Um por um, eles desapareceram, sorrindo de agradecimento. Silva foi o último. Ele apertou o ombro de Rocha com uma mão sólida, antes de se dissolver no ar. O guardião fez um movimento com suas grandes mãos, e as paredes do porão pararam de tremer. A luz vermelha dos símbolos se transformou em branca, suave. Parte 10. A guarda. Mendes, Lima, Costa e Ferreira viram o círculo de luz se dissipar. Rocha estava lá, mas algo tinha mudado. Sua pele estava mais pálida, e seus olhos brilhavam com um leve brilho azulado. Tenente, chamou Mendes, emocionado. Eu estou bem, disse Rocha, mas sua voz tinha um tom diferente, como ecoando em um túnel. Mas não posso sair daqui? Sou o novo guardião deste lugar. Ele explicou o acordo. O farol voltaria a funcionar, mas apenas para sinalizar o território protegido. Quem respeitasse os limites passaria em paz. Quem desrespeitasse seria advertido e, se necessário, punido. Contem à minha família que eu estou bem, pediu Rocha, enquanto a porta do porão se preparava para fechar. E diga à tropa da PM de Campo Maior que este lugar está protegido. Sempre estarei aqui, guardando nossa casa. A porta se fechou lentamente. Quando os policiais saíram do farol, viram a luz acesa, agora branca, clara, iluminando a estrada como um farol normal. Nas marcas de garras no chão, já começavam a crescer flores brancas, desconhecidas na região. Na guarnição, naquela noite, o rádio estalou uma vez. Todos ouviram a voz de Rocha, calma e firme. Base Campo Maior, aqui é o Tenente Rocha. O farol está sob controle. Podem seguir suas atividades normais. E lembrem-se, respeitem o território. E desde então, a estrada do KM 378 é a mais segura de toda a região. Os motoristas dizem que, em noites claras, conseguem ver um homem em uniforme da PM, olhando atentamente pelo caminho, sempre protegendo. A sombra do farol, epílogo e continuação. Capítulo 11, 5 anos depois. Campo Maior, Piauí, 3 de agosto de 2030. A tropa da PM de Campo Maior tinha um novo comandante, Tenente Camila Rocha, filha do desaparecido Tenente Rocha.
Ela tocava suavemente no distintivo de metal que paira na parede da guarnição, o mesmo que havia sido encontrado na porta da guarnição 5 anos antes. Tenente, chegamos ao KM 378, avisou Cabo Lima, agora promovido, pelo rádio. Não há nada de anormal, mas a luz do farol está piscando azul. Camila sentiu um arrepio. Seu pai tinha deixado uma mensagem para ela, antes de partir: quando a luz ficar azul, é hora de vir. O equilíbrio está em risco. Vou até lá pessoalmente, disse ela, pegando sua jaqueta. Delegada Ferreira está acompanhando-me. A delegada já estava na entrada da guarnição, com uma pasta nova em mãos. Encontrei algo preocupante, disse Ferreira, enquanto subiam no caminhão. Empresários de fora do estado querem comprar a área ao redor do farol para construir uma usina solar. Eles já começaram a limpar a vegetação sem autorização. Capítulo 12 – A invasão. Ao chegar ao farol, viram uma cena preocupante. Máquinas pesadas haviam arrasado uma grande parte da vegetação ao redor. No chão, os símbolos antigos dos cambiuais estavam sendo destruídos pelas esteiras. A luz do farol piscava azul rapidamente, e o ar estava carregado. Cabo Lima apontou para o horizonte. Tenente, olhe. Na distância, uma névoa escura se aproximava rapidamente, diferente daquelas normais da região. E do lado de dentro da névoa, podiam ver sombras se movendo, muitas sombras, menores que o guardião original, mas igualmente ameaçadoras. São os guardiões menores, explicou Ferreira, olhando nos seus documentos. Quando o território é atacado em massa, eles são convocados para defender o local. De repente, as máquinas pararam de funcionar. Os trabalhadores que estavam ali correram em pânico, gritando que viam coisas se movendo entre as árvores derrubadas. Camila se aproximou da entrada do farol e bateu 3 vezes na porta de metal. Pai! Estou aqui. Preciso de ajuda. A porta abriu lentamente. Dentro, o ar era fresco e silencioso. E lá estava o tenente Rocha, parecia exatamente como na última vez que a vira, com seus olhos brilhando levemente. Capítulo 13 – O legado. Camila, disse ele, com sua voz ecoando suavemente. Sabia que você viria um dia. Ele explicou que a promessa que fizera 5 anos antes não era apenas para guardar o farol, mas para preparar quem viria depois. Os empresários não eram apenas ignorantes, haviam sido incentivados por um grupo que buscava o poder do território sagrado para fins próprios. Os símbolos que estão sendo destruídos são a barreira que mantém os guardiões menores presos, disse Rocha. Se eles forem completamente apagados, as criaturas vão além do farol, até a cidade. Camila olhou para seu pai, determinada. O que temos que fazer? Eu não vou deixar que Campo Maior seja prejudicado. Rocha sorriu levemente. A única forma de fortalecer a barreira é que alguém da família assuma guarda junto comigo. Você está disposta a compartilhar este dever? Não será fácil, você poderá voltar para a cidade, mas sempre terá que estar conectada a este lugar. Ferreira se aproximou. Eu posso ajudar com a parte legal. Vou conseguir uma medida judicial para proteger a área como patrimônio cultural indígena. Mas precisamos agir rápido, a névoa já está chegando perto. Capítulo 14 – A Batalha das Sombras. Enquanto Ferreira ligava para a justiça e para outras entidades de proteção ambiental, as sombras menores chegaram ao perímetro do farol. Elas eram formas deformadas, com olhos vermelhos e garras afiadas, mas paravam à medida que se aproximavam da estrutura. A barreira ainda resiste um pouco, disse Rocha, saindo do farol junto com Camila. Mas não por muito tempo. Os policiais militares da tropa se posicionaram em frente às criaturas, mas Rocha ergueu a mão. Não usem armas. Elas não entendem de violência, apenas de respeito. Camila olhou para o chão, onde restavam alguns símbolos intactos. Inspirando fundo, ela começou a desenhá-los novamente no solo, usando uma mistura de terra e água que seu pai lhe entregou.
É sangue de minha família, misturado com a terra deste lugar, explicou ele. Só quem tem laço de sangue pode fortalecer os símbolos. Conforme Camila desenhava, a luz do farol mudou de azul para branco dourado. Os guardiões menores pararam de avançar, parecendo hesitar. Algumas delas começaram a se transformar, voltando a ser sombras normais que se dissiparam no ar. Capítulo 15 – O novo acordo. Com a ajuda da tropa, Camila conseguiu redesenhar todos os símbolos antigos. A névoa começou a se afastar, e o sol apareceu pela primeira vez naquele dia. Os empresários foram abordados pela delegada Ferreira e pelos agentes ambientais que chegaram em seguida. A área foi oficialmente declarada como reserva indígena e patrimônio histórico do estado do Piauí. Agora, o dever é compartilhado, disse Rocha, olhando para sua filha. Você poderá viver sua vida, trabalhar, ter uma família. Mas sempre que o farol precisar, você sentirá. E terá que voltar. Camila acenou, sentindo uma conexão forte com o lugar. Entendo, pai. E prometo que cuidarei bem de nossa casa. Naquela noite, a luz do farol ficou branca e constante. Os moradores de Campo Maior viram um feixe de luz que subiu ao céu e depois se dispersou sobre toda a cidade como uma bênção. No rádio da guarnição, a voz do tenente Rocha ecoou uma vez mais. Base Campo Maior, aqui é o tenente Rocha. E a tenente Camila Rocha. O território está seguro. A guarda continua. Sempre haverá alguém para proteger nosso lar. Capítulo 16 – O futuro. Um mês depois, Camila estava na guarnição, coordenando uma nova rotina de patrulhamento na área do farol. A tropa agora incluía treinamento sobre a história e o significado do local, para que todos soubessem como agir em caso de necessidade. Cabo Lima entrou na sala com uma notícia. Tenente, um grupo de jovens indígenas Cambiuá chegou. Eles querem ajudar a cuidar do farol e ensinar mais sobre suas tradições. Camila sorriu. Ela sabia que o acordo feito anos antes não era apenas sobre proteger um lugar, era sobre unir pessoas, culturas e gerações. Ao olhar em direção ao farol, ela sentiu a presença do pai ao seu lado. E soube que, assim como ele, ela estaria ali para sempre, guardando a sombra do farol, protegendo o Campo Maior e garantindo que o equilíbrio nunca mais fosse quebrado. E às vezes, nos dias de lua cheia, os moradores dizem que podem ver dois uniformes da PM no topo do farol, pai e filha, vigilantes eternos do sertão piauiense. A Sombra do Farol, segunda temporada. Capítulo 17 – Os Herdeiros. Campo Maior, Piauí, 15 de outubro de 2030. Os três jovens indígenas Cambiuá, Yara, Tupã e Apujá faziam parte da rotina da guarnição. Eles vinham todas as semanas para ensinar aos policiais sobre as tradições de seu povo e sobre os sinais que indicavam quando o equilíbrio estava fragilizado. O vento está diferente hoje, disse Yara, sentando-se ao lado de Camila na guarnição. Ele traz cheiro de algo que não deveria estar aqui. No mesmo instante, o rádio estalou. Cabo Lima estava na BR-020, a alguns quilômetros do farol. Tenente, temos um problema. Um caminhão abandonado na estrada. Dentro, há caixas com equipamentos eletrônicos estranhos e símbolos que parecem copiar os dos Cambiuá, mas de forma errada. Camila se levantou imediatamente. Vamos lá? E vocês três vêm conosco, disse para os jovens. Precisamos da sua ajuda para entender o que isso significa. Capítulo 18 – A falsificação. Ao chegar ao local, viram o caminhão branco parado no meio da estrada. As caixas estavam abertas, e dentro havia dispositivos que pareciam antenas, conectados a painéis com desenhos que imitavam os símbolos sagrados, mas com linhas tortas e cores erradas. Isso é uma blasfêmia, murmurou Tupã, tocando um dos painéis com cuidado. Alguém está tentando falsificar a energia do território. De repente, os dispositivos começaram a funcionar sozinhos. Um zumbido alto ecoou pela estrada,
e a terra ao redor começou a tremer. Nas distâncias, a névoa escura voltou a aparecer, mas desta vez, trazia um cheiro de metal queimado. Eles aprenderam com o que aconteceu antes, explicou Apu, olhando para o farol. Agora não estão tentando destruir os símbolos, estão tentando roubar seu poder. Camila ligou para a delegada Ferreira. Precisamos encontrar quem é dono desse caminhão. E rápido, essa falsificação pode atrair coisas piores que os guardiões menores. Capítulo 19 – O Grupo Oculto. A delegada Ferreira conseguiu rastrear o caminhão até uma propriedade abandonada na periferia de Campo Maior. Lá, encontraram um laboratório improvisado, com livros roubados do acervo antropológico da universidade e fotos do farol em diferentes horários do dia. O grupo se chama Os Restauradores, disse Ferreira, mostrando documentos encontrados no local. Eles acreditam que podem usar a energia do território para purificar o mundo de doenças e desigualdades. Mas estão usando métodos totalmente errados. Enquanto investigavam, ouviram um barulho vindo do porão da propriedade. Ao descerem, encontraram um homem amarrado, com a pele pálida e os olhos vazios. Eu era o técnico deles, sussurrou ele, quando Camila o desamarrou. Eles disseram que estavam fazendo bem. Mas ontem à noite, os dispositivos começaram a chamar coisas. Coisas que não são deste mundo. Atrás dele, uma parede coberta de símbolos falsos começou a brilhar com uma luz verde enferrujada. Capítulo 20 – A chamada errada. As sombras que emergiram da parede eram diferentes das anteriores, tinham formas confusas, como se estivessem tentando se formar mas não conseguissem. Elas se moveram em direção ao grupo, emitindo um som alto e agudo que machucava os ouvidos. Não os encarem! Gritou Yara, jogando terra sagrada que trazia consigo. São entidades que não pertencem nem ao nosso mundo nem ao dos guardiões. Foram chamadas por causa da falsificação dos símbolos. Os policiais se posicionaram para defender o local, mas as entidades atravessavam as paredes e os objetos como se não existissem. A única coisa que as afastava era a terra sagrada e a presença dos jovens Cambiwa. Precisamos ir ao farol, disse Camila. Se eles estão usando símbolos copiados dele, é lá que a conexão está. Temos que quebrá-la antes que mais coisas sejam chamadas. Capítulo 21 – A conexão. Ao chegar ao farol, viram que a luz estava verde, pulsando de forma irregular. Os dispositivos falsos que haviam sido deixados no caminhão estavam se conectando à estrutura, como se estivessem sugando sua energia. O pai está tentando conter a conexão, disse Camila, sentindo a presença de rocha forte dentro do farol. Mas não consegue sozinho. Yara, Tupã e Apu se posicionaram em torno do farol, formando um círculo com seus corpos. Começaram a cantar uma música antiga em língua Cambiwa, uma oração de proteção e desligamento. Nós precisamos entrar, disse Camila para seus homens. Vamos ajudar o pai a quebrar a conexão de dentro. A porta do farol abriu sozinha. Dentro, Rocha estava de pé no centro do porão, com suas mãos estendidas em direção a um cristal que brilhava com a luz verde enferrujada. Eles conseguiram criar um vínculo forçado, explicou ele, sem tirar os olhos do cristal. Precisamos destruir o dispositivo mestre que está conectado a ele. Capítulo 22 – A batalha final. Camila e seus homens seguiram o caminho que Rocha indicava, encontrando o dispositivo mestre em uma caverna secreta ligada ao porão do farol. Lá, também estavam os líderes do grupo, os restauradores, com rostos distorcidos pela cegueira de seu objetivo. Vocês não entendem! Gritou o líder, um homem de terno escuro. Com essa energia, podemos curar todas as doenças, acabar com a fome. Você está chamando coisas que podem destruir tudo o que quer proteger. Retrucou Camila, apontando sua arma para o dispositivo. Desligue isso agora. Mas o líder já havia ativado o último mecanismo. O dispositivo começou a brilhar intensamente, e as entidades das sombras começaram a chegar em massa, atraídas pelo sinal forte.
Rocha apareceu na entrada da caverna, acompanhado dos jovens Cambiwa. Não destruam o dispositivo, disse ele. Precisamos purificar a conexão, não quebrá-la. Todos juntos. Capítulo 23 – A purificação. Todos se juntaram em círculo ao redor do dispositivo mestre. Rocha, Camila, os jovens indígenas e os policiais militares uniram suas mãos. A música dos Cambiwa ecoou pela caverna, misturada com as orações dos policiais e com a força do laço familiar entre pai e filha. A luz verde começou a se transformar, lentamente, em branca dourada. Os símbolos falsos no dispositivo se corrigiram sozinhos, alinhando-se com os verdadeiros sagrados. As entidades das sombras pararam de avançar, parecendo confusas e depois, uma por uma, começaram a se dissolver em luz suave. O líder do grupo caiu de joelhos, compreendendo o erro que havia cometido. Eu pensei que estava fazendo o bem, mas só estava querendo controlar. O poder deste lugar não é para ser controlado, disse Tupã, ajudando-o a se levantar. É para ser respeitado e compartilhado. O dispositivo mestre se transformou em uma fonte de luz calma, conectada ao farol e distribuindo uma energia suave pela área, energizando pequenos aparelhos de proteção que ajudariam a manter o equilíbrio. Capítulo 24 – O novo equilíbrio. No dia seguinte, a justiça determinou que a propriedade dos restauradores seria transformada em um centro de estudos e preservação cultural, administrado em conjunto pela Polícia Militar de Campo Maior e pela comunidade indígena Cambiwa. Os líderes do grupo foram condenados a prestar serviços comunitários no centro, aprendendo sobre as tradições e o verdadeiro significado do território sagrado. O técnico que havia sido preso se juntou ao projeto, usando seu conhecimento em eletrônica para ajudar a desenvolver dispositivos que protegessem os símbolos sem interferir em sua energia natural. Agora, o farol não é apenas um guardião, disse Camila, durante uma reunião com todos os envolvidos. É um ponto de encontro entre culturas, um lugar de aprendizado e proteção. Rocha apareceu brevemente para todos, sua forma mais sólida do que nunca. O dever de proteger não é de um homem, nem de uma família, nem de um povo, disse ele. É de todos que amam esta terra. Capítulo 25 – O legado continua. Um ano depois, o centro de estudos estava funcionando plenamente. Jovens de Campo Maior e de outras cidades vinham aprender sobre a cultura Cambiwa, sobre a história do farol e sobre a importância de preservar o equilíbrio entre o homem e a natureza. Camila estava grávida, e sabia que seu filho ou filha também faria parte da guarda um dia. Yara, Tupã e Apu já eram considerados parte da tropa da PM, com cargos especiais de assessores culturais. À noite, olhando para o farol que brilhava com luz dourada constante, Camila sentiu a presença de seu pai ao lado dela. E soube que a sombra do farol não era mais um símbolo de medo, mas de esperança, de união e de proteção eterna para Campo Maior e para todos aqueles que respeitassem a terra que os acolhia. E assim, a guarda continuava de geração em geração, de povo em povo, garantindo que a luz nunca se apagasse. A Sombra do Farol, terceira temporada. Capítulo 26 – A próxima geração. Campo Maior, Piauí, 12 de maio de 2045. Mateus Rocha, de 14 anos, corria em direção ao farol. Era o aniversário dele, e como tradição, ia visitar o avô que nunca deixara o local. Cuidado, filho! Chamou Camila, correndo atrás dele. A área ao redor está mais sensível neste período lunar. Mateus parou quando chegou à entrada do farol. Sentia a energia pulsar em suas veias, o mesmo brilho azulado nos olhos que seu pai e avô tinham. Avô? Estou aqui, disse ele, batendo 3 vezes na porta de metal. A porta abriu, e o tenente Rocha apareceu, sorrindo. Ao seu lado, estavam Yara, Tupã e Apu, agora líderes da comunidade Cambiwa e coordenadores do centro de estudos. Hoje é um dia importante, jovem Mateus, disse Yara, colocando uma pulseira de pedras sagradas em seu pulso. Você está pronto para aprender o segredo mais antigo do farol?
Capítulo 27. O segredo dos ancestrais. No porão do farol, Rocha levou Mateus até uma parede que parecia sólida, mas que se abriu com um toque. Dentro, havia uma câmara escura, com uma pedra grande no centro, coberta de símbolos que brilhavam suavemente. Esta é a pedra do acordo, explicou Rocha, encostando a mão na superfície fria. Foi aqui que os primeiros ancestrais Cambiwa fizeram o pacto com as forças da terra. O farol foi construído para protegê-la. Tupã completou. A pedra guarda memórias de todos os guardiões que já estiveram aqui, e de todos os desafios que este território enfrentou. Hoje, você poderá ver essas memórias se estiver preparado. Mateus encostou sua mão na pedra. A temperatura caiu, e as imagens começaram a surgir no ar ao seu redor: os primeiros habitantes da região, a construção do farol, os desaparecimentos dos anos 90, a chegada de sua mãe, a luta contra os restauradores. E uma imagem nova, um futuro onde a cidade crescia demais, onde o progresso ameaçava engolir o território sagrado. Capítulo 28. O aviso do futuro. As imagens mostraram edifícios altos invadindo a área ao redor do farol, estradas novas cortando a vegetação, a névoa escura voltando com força maior. E uma criatura maior que o guardião original, com olhos de fogo, caminhando em direção à cidade. Isso não é um destino certo, disse Apu, vendo a expressão preocupada no rosto de Mateus. É um aviso. Se não fizermos nada, o equilíbrio será quebrado para sempre. Naquele momento, a pedra do acordo começou a brilhar intensamente. Um som baixo ecoou por toda a estrutura como se a terra estivesse gemendo. A pedra está reagindo a algo próximo, disse Rocha, olhando em direção à entrada. Algo que está perturbando o equilíbrio já agora. Camila entrou correndo no porão. Filho, avô, disse ela, ofegante. A prefeitura aprovou um projeto de expansão urbana que inclui a área do farol. Eles querem construir um shopping center e uma avenida que passa exatamente por cima do local sagrado dos Cambiwa. Capítulo 29. A luta política. Nos dias seguintes, Mateus acompanhou sua mãe e os líderes Cambiwa em reuniões com a prefeitura, com entidades ambientais e com a população de Campo Maior. Precisamos mostrar que o progresso não precisa destruir o que é nosso, disse Camila, em uma assembleia pública. O farol e o território sagrado são parte da identidade de Campo Maior. Podemos crescer juntos, em harmonia. Mas alguns membros da prefeitura e empresários não concordavam. A cidade precisa se desenvolver, disse o vereador responsável pelo projeto. O farol é apenas uma lenda antiga. Não podemos deixar que ela impeça o progresso de todos. Mateus se levantou na plateia. Não é uma lenda, disse ele, mostrando o brilho azulado em seus olhos que aparecia quando se concentrava. É a força que protege esta cidade há décadas. E se vocês não acreditarem, volte ao KM 378 à meia-noite. Verão que estou falando a verdade. Capítulo 30. A demonstração. No dia marcado, uma multidão foi até o farol. O vereador e os empresários foram na frente, desconfiados mas curiosos. À meia-noite exata, a luz do farol mudou de branca para prateada. O ar se acalmou completamente, e as estrelas no céu pareceram se alinhar sobre a estrutura. De repente, as sombras ao redor do farol começaram a formar figuras: os ancestrais Cambiwa, os policiais militares desaparecidos, todos aqueles que haviam protegido o local ao longo dos anos. Eles não eram ameaçadores, apenas presentes, mostrando sua história. Cada uma dessas figuras é uma vida que este lugar protegeu, disse Mateus, em voz alta para todos ouvirem. E se o território for destruído, não haverá nada para conter as forças que estão além do nosso mundo. O vereador sentiu o chão tremer levemente sob seus pés. Olhou para o farol e viu a silhueta do tenente Rocha no topo, com Mateus ao seu lado, ambos com luz brilhando em seus olhos. Talvez estejamos errando, murmurou ele, finalmente compreendendo. Capítulo 31. O projeto reformulado.
Com a ajuda de arquitetos e urbanistas que acreditavam no projeto de desenvolvimento sustentável, a prefeitura reformulou completamente o plano de expansão. O shopping center seria construído a 5 quilômetros do farol, e a nova avenida contornaria o território sagrado, com áreas verdes e placas informativas sobre a história e a cultura cambioa. Além disso, parte dos recursos do projeto seria destinada à manutenção do centro de estudos e à preservação da área. Isso é o que chamamos de progresso com respeito, disse Yara, em uma cerimônia de lançamento do novo projeto. Nossos ancestrais sempre souberam que a terra nos sustenta. Agora, todos em Campo Maior podem aprender isso também. Matheus foi escolhido para fazer parte do comitê de acompanhamento do projeto, representando a juventude e a continuidade do legado do farol. Capítulo 32 – A chegada dos desconhecidos. Mas a paz não durou muito. Cerca de 6 meses depois, um grupo de pessoas vestidas de preto chegou à cidade. Eles se apresentaram como pesquisadores internacionais de fenômenos paranormais, mas suas perguntas sobre o farol eram muito específicas e preocupantes. Eles querem saber sobre a Pedra do Acordo, disse Tupã, que havia observado os pesquisadores no centro de estudos. E perguntaram sobre como controlar a energia do local. Camila alertou a tropa da PM. Fiquem atentos. Esses não são pesquisadores comuns. Tenho uma sensação de que já ouvi falar deles em algum lugar. No mesmo dia, Matheus percebeu que a pulseira de pedras sagradas estava ficando quente. Correu até o farol e encontrou seu avô preocupado. Eles chegaram, disse Rocha. O grupo que apareceu nas visões da pedra. Eles vieram para roubar a Pedra do Acordo. Capítulo 33 – A invasão ao farol. Naquela noite, os pesquisadores invadiram o farol. Eles tinham equipamentos avançados que bloqueavam a comunicação e protegiam deles a energia do local. Eles sabem o que estão fazendo, disse Camila, coordenando a tropa para cercar a estrutura. Precisamos agir com cuidado para não danificar a pedra nem o farol. Dentro, Matheus estava junto de seu avô, protegendo a câmara da Pedra do Acordo. Os invasores já haviam conseguido abrir a entrada secreta e avançavam em direção a eles. A pedra não pode sair deste lugar, disse Rocha, colocando as mãos sobre ela. Se eles a levarem, toda a região ficará desprotegida. Matheus sentiu a energia da pedra fluir por seu corpo. O brilho em seus olhos se intensificou, e as paredes do porão começaram a brilhar com símbolos sagrados que se moviam sozinhos, formando uma barreira ao redor da pedra. Capítulo 34 – O poder da juventude. Os invasores tentaram quebrar a barreira, mas cada vez que atacavam, a luz dos símbolos se intensificava. Matheus fechou os olhos e se conectou às memórias da pedra, todas as histórias, todas as lutas, todo o amor pelos que viviam na região. De repente, as figuras dos ancestrais apareceram novamente, mas desta vez, não apenas como sombras. Eles caminharam em direção aos invasores, que pararam de atacar, impressionados e com medo. Vocês não entendem o que estão fazendo, disse Matheus, em voz forte e clara. Esta pedra não dá poder para controlar, ela dá a responsabilidade de proteger. Os líderes dos invasores olharam para Matheus e depois para a pedra. Puderam ver as imagens de tudo o que havia sido feito para proteger o local e o que aconteceria se eles a levassem. Nós pensávamos que ela poderia ajudar nosso povo, disse uma das mulheres do grupo, baixando a cabeça. Nossa terra está morrendo, e não temos esperança. Então vocês deveriam pedir ajuda, não roubar, disse Yara, que havia entrado no porão junto com Camila. A proteção da terra é para todos. Podemos ajudar vocês a salvar sua casa também. Capítulo 35 – A União de Povos. Os pesquisadores se apresentaram como membros de uma tribo de outra parte do país, cujo território estava sendo destruído pela poluição e pela exploração mineral. Eles haviam ouvido falar da Pedra do Acordo e pensavam que era a única forma de salvar seu lar. Nós podemos ajudar, disse Camila, oferecendo sua mão para a líder do grupo.
O que aprendemos aqui em Campo Maior pode ser aplicado em seu território. Não precisamos roubar energia de um lugar para proteger outro, precisamos trabalhar com a terra, não contra ela. Nos meses seguintes, os membros da tribo se mudaram para Campo Maior temporariamente, aprendendo sobre as tradições cambiais e sobre como harmonizar o desenvolvimento com a preservação. Com a ajuda de todos os policiais militares, indígenas, moradores da cidade e os novos amigos desenvolveram um projeto que ajudou a salvar o território da tribo visitante. A Pedra do Acordo brilhou com luz dourada por 3 dias seguidos, como se celebrasse a união de 2 povos diferentes, mas com o mesmo objetivo: proteger a terra que os acolhia. Capítulo 36 – O Guardião do Amanhã. 2 anos depois, Mateus completou 16 anos. Naquele dia, ele foi oficialmente nomeado como o próximo guardião do farol, compartilhando o dever com seu pai e avô. A cerimônia foi realizada no topo do farol, com a presença de toda a comunidade de Campo Maior, dos líderes cambiá, dos amigos da tribo visitante e da tropa da PM. O dever de proteger não é um fardo, disse Mateus, falando para todos. É uma honra. E eu prometo que cuidarei deste lugar, que ajudarei todos os que precisarem e que garantirei que o equilíbrio seja mantido para as próximas gerações. Naquela noite, a luz do farol brilhou mais forte do que nunca, iluminando não apenas a estrada, mas todo o céu acima de Campo Maior. Os moradores dizem que viram 3 luzes brilhando no topo do farol: avô, pai e filho vigilantes eternos, unidos pelo amor à terra e pelo compromisso de proteger. E assim, a sombra do farol continuou a abraçar Campo Maior, um símbolo de esperança, união e proteção que transcende gerações e fronteiras. A Sombra do Farol, 4ª temporada. Capítulo 37 – A Chamada de Além. Campo Maior, Piauí, 23 de dezembro de 2047. Mateus, agora com 18 anos, estava no topo do farol quando viu algo que nunca havia visto antes: uma estrela que caía pelo céu, deixando um rastro de luz verde claro. Ela não caiu na terra, parou no céu acima do território sagrado, pulsando em sincronia com a Pedra do Acordo. Avô, vem, rápido! Gritou ele, ligando para a rocha que estava no porão. Quando todos chegaram ao topo, a luz verde começou a emitir um som baixo, como uma música estranha mas harmoniosa. A Pedra do Acordo vibrou intensamente no interior do farol. Isso não é uma ameaça, disse Yara, que chegara correndo com Tupã e Apu. É uma chamada. Eu já ouvi falar disso nas histórias dos nossos ancestrais. A cada 100 anos, os guardiões dos territórios sagrados de todo o mundo são convocados para um encontro. Camila chegou com a delegada Ferreira, que agora era prefeita de Campo Maior. Recebi mensagens de outras cidades pelo país. Eles estão vendo a mesma estrela. Parece que algo grande está para acontecer. Capítulo 38 – Os Guardiões de todo o mundo. Nos dias seguintes, guardiões de diferentes partes do Brasil e do mundo começaram a chegar em Campo Maior. Eram pessoas com histórias semelhantes, responsáveis por proteger lugares sagrados, com laços familiares ou culturais com suas terras. Havia Ana, da floresta amazônica, que guardava uma cachoeira com poderes curativos; Kenji, do Japão, responsável por um santuário montanhoso; e Zara, da África do Sul, que protegia uma planície com pinturas rupestres milenares. Todos nós sentimos a chamada, disse Kenji, durante uma reunião no centro de estudos. Nossos territórios estão conectados. E algo está perturbando o equilíbrio em escala global. Zara completou. As mudanças climáticas, a destruição ambiental, a perda de conexão com a Terra, tudo isso está enfraquecendo as barreiras que nos protegem de forças que não pertencem a este mundo. Mateus sentiu a Pedra do Acordo pulsar em sua mente: é hora de unir todas as forças. A ameaça que vem não é para um território, é para todo o planeta. Capítulo 39 – A Ameaça Cósmica. Os guardiões se reuniram no interior do farol, ao redor da Pedra do Acordo. Quando todos colocaram suas mãos sobre ela,
uma visão coletiva apareceu. Um ser cósmico, formado por sombras e estrelas, estava se aproximando da Terra. Ele não era maléfico por natureza, mas sua passagem pelo sistema solar iria absorver toda a energia das terras sagradas, deixando o planeta desprotegido e vulnerável a outras forças. Ele vem porque as barreiras estão fracas, explicou Ana, com lágrimas nos olhos. Nossas terras estão sofrendo, e isso o atrai como uma lanterna atrai insetos. Mas não podemos lutar contra ele, disse Rocha. É uma força da natureza cósmica. Precisamos encontrar uma forma de comunicar-nos com ele, de mostrar que a Terra é um lar protegido. Mateus teve uma ideia. Se nossos territórios estão conectados, por que não unir toda a energia deles em um só sinal? Mostrar ao ser que temos força suficiente para nos protegermos, mas que também somos pacíficos. Capítulo 40 – A preparação. Os guardiões retornaram aos seus territórios para se prepararem. Em Campo Maior, toda a cidade se uniu, moradores, policiais militares, indígenas Cambiuá e os amigos de outras tribos trabalharam juntos para fortalecer os símbolos sagrados ao redor do farol. Mateus coordenou a operação global por meio de tecnologia especial, conectada à energia da Pedra do Acordo. Cada guardião preparava seu território para enviar uma onda de energia positiva no momento certo. O encontro será na noite de Réveillon, disse Tupã, consultando os calendários ancestrais. É o momento em que o ano se renova, e a energia da Terra está mais forte. Camila organizou a segurança da cidade, garantindo que todos estivessem em locais seguros e que a energia coletiva fosse direcionada para o farol. A prefeita Ferreira declarou Campo Maior como um local de energia coletiva protetora para o período do evento. Capítulo 41 – Noite de Réveillon. 31 de dezembro de 2047. Milhares de pessoas se reuniram ao redor do farol. Tocavam músicas de diferentes culturas, rezavam orações de proteção e seguravam mãos, formando um grande círculo ao redor do território sagrado. Nos outros cantos do mundo, as mesmas cenas se repetiam, pessoas unidas em torno dos lugares sagrados, prontas para enviar sua energia. Às 23h59, Mateus subiu ao topo do farol, acompanhado por seu pai e avô. Os guardiões de todo o mundo se posicionaram em seus lugares sagrados, e a conexão entre todos os territórios foi estabelecida. 1, 2, 3, contou Mateus em sua mente, sentindo a energia fluir por toda a rede conectada. No momento em que o relógio bateu meia-noite, todos os lugares sagrados do planeta emitiram uma luz branca dourada ao mesmo tempo. A luz se uniu no céu, formando um feixe gigantesco que alcançou o ser cósmico. Capítulo 42 – A comunicação. O ser cósmico parou na órbita da Terra. A luz que os guardiões haviam enviado formou uma imagem no espaço à Terra, cercada por luzes que representavam todos os territórios sagrados, unidos em harmonia. Um som como o de milhares de vozes falando ao mesmo tempo ecoou em todas as mentes dos presentes. Nós víamos a dor desta terra, a perda de seu equilíbrio. Pensávamos que precisávamos absorver sua energia para protegê-la de forças mais perigosas. Mas vemos que vocês já encontraram a forma de se proteger unidos. O ser cósmico liberou uma onda de energia suave sobre o planeta, não para absorver, mas para fortalecer. Todas as terras sagradas ficaram mais brilhantes, e as barreiras que as protegiam foram reforçadas. Quando precisarem, chamem-nos. Agora vocês sabem como se comunicar. A Terra é um lar valioso no universo. E com isso, o ser se afastou, deixando um rastro de luz dourada pelo céu. Capítulo 43 – O novo cenário. Nos dias seguintes, o mundo mudou. As notícias sobre o evento de Réveillon se espalharam por todos os meios de comunicação, e governos de todo o planeta começaram a tratar os territórios sagrados com mais respeito e cuidado. Em Campo Maior, o farol se tornou um ponto de encontro internacional para estudos sobre a harmonia entre homem e natureza. Cientistas, antropólogos,
Líderes espirituais e jovens de todo o mundo vinham aprender sobre as tradições cambiais e sobre o legado dos guardiões. Mateus foi convidado para palestrar em congressos globais, compartilhando a história do farol e a importância de unir culturas e gerações para proteger o planeta. Não somos guardiões apenas de um lugar, disse ele em uma palestra na ONU. Somos guardiões de todo o nosso lar. E só juntos poderemos garantir seu futuro. Capítulo 44 – A nova ameaça. Mas nem tudo era paz. Um grupo que se chamava os Dominadores começou a se espalhar pelo mundo, negando o evento cósmico e afirmando que os territórios sagrados deveriam ser controlados para obter poder. Eles atacaram alguns lugares sagrados menores, tentando roubar sua energia e usar para seus próprios fins. Em Campo Maior, começaram a aparecer panfletos incentivando a população a tomar o controle do farol e usar sua energia para fazer da cidade uma potência mundial. Eles usam a promessa de poder para manipular as pessoas, disse Camila, em uma reunião da tropa da PM. Precisamos estar atentos, mas também precisamos educar. Mostrar que o poder do farol não é para dominar, mas para proteger. Mateus concordou. A melhor forma de combater o ódio e a ganância é com conhecimento e união. Vamos abrir as portas do centro de estudos ainda mais. Deixar que todos vejam e entendam o que este lugar representa. Capítulo 45 – A luz contra as sombras. Quando os dominadores tentaram invadir o farol, foram recebidos não por armas, mas por uma multidão de pessoas de todas as idades e culturas, moradores de Campo Maior, estudantes internacionais, indígenas cambiá e amigos de outras terras sagradas. Vocês podem tentar tomar este lugar pela força, disse Mateus, em frente ao líder do grupo. Mas nunca conseguirão controlar sua energia se não tiverem respeito e amor pela terra. Os dominadores tentaram usar seus equipamentos para absorver a energia do farol, mas ela os repeliu. A força coletiva das pessoas unidas era mais forte que qualquer tecnologia. Alguns membros do grupo começaram a questionar suas ações ao ver a harmonia e a união das pessoas. Um por um, eles deixaram o grupo, alguns até se juntando ao projeto de preservação do farol. O líder do grupo, vendo que não havia como vencer a união das pessoas, acabou desistindo e pedindo ajuda para entender o verdadeiro significado dos territórios sagrados. Capítulo 46 – O legado eterno. 5 de agosto de 2050. 5 anos depois do evento cósmico, Campo Maior havia se transformado em um exemplo mundial de desenvolvimento sustentável e união cultural. O farol continuava a brilhar forte, protegendo a cidade e conectando-se a todos os outros lugares sagrados do planeta. Mateus estava prestes a se casar com Lívia, uma jovem pesquisadora que vinha de São Paulo para estudar o farol e acabara se apaixonando não apenas por ele, mas por toda a comunidade. Na cerimônia de casamento, realizada no topo do farol, Rocha, Camila e todos os guardiões de todo o mundo estavam presentes. A pedra do acordo emitiu uma luz dourada que envolveu todos os presentes. Hoje celebramos não apenas um casamento, disse Yara, que realizou a cerimônia junto com um padre e um líder religioso de outra fé. Celebramos a união de pessoas, culturas e gerações. Celebramos o fato de que o amor e o respeito são as maiores forças que temos para proteger nosso lar. No final da cerimônia, Mateus e Lívia olharam para o céu e viram a estrela que havia feito a chamada anos antes, piscando uma vez como um cumprimento de um amigo distante. E assim, a sombra do farol continuou a abraçar não apenas Campo Maior, mas todo o mundo, um símbolo eterno de que quando nos unimos, somos capazes de proteger o que amamos e construir um futuro melhor para todos. A Sombra do Farol, quinta temporada. Capítulo 47 – Os Filhos do Guardião. Campo Maior, Piauí, 10 de setembro de 2065. Os gêmeos Luna e Sol Rocha, de 15 anos, corriam pelo caminho que levava ao farol. Eram os filhos de Mateus e Lívia, e ambos herdavam o brilho azulado nos olhos e a conexão com a terra. Vamos ver quem chega primeiro! Gritou o sol, pulando sobre as pedras do caminho. Não corram tanto! Chamou Lívia,
que vinha atrás com Mateus. Hoje é um dia importante e vocês vão aprender sobre a missão que pode vir a ser sua. Ao chegarem ao farol, encontraram Rocha que ainda guardava o local com a mesma força, embora já tivesse passado muitas décadas desde que assumira o dever. Ao seu lado, estavam Yara, Tupã e Apu agora seus, mas com a mesma sabedoria e energia. Os gêmeos estão crescidos o suficiente para saber a verdade, disse Yara, olhando para Luna e Sol com carinho. A chamada que recebemos anos atrás não foi a última. E o ser cósmico nos enviou uma mensagem nova. Capítulo 48 – A mensagem do universo. No interior do farol, ao redor da Pedra do Acordo, Mateus ativou a conexão com os outros guardiões do mundo. Uma imagem apareceu no ar, o ser cósmico que haviam conhecido anos antes, mas agora com uma expressão preocupada. Amigos da Terra, uma ameaça maior se aproxima. Há seres que vagam pelo universo, destruindo planetas que têm energia sagrada. Eles vieram saber da força que vocês mostraram e estão a caminho de vocês. A imagem mudou para mostrar naves enormes, cobertas de sombras, avançando em direção ao sistema solar. Não podem lutar contra eles com força bruta. Eles se alimentam de violência. Precisam encontrar uma forma de mostrar que a energia da Terra não é para ser dominada ou combatida, é para ser compartilhada. Luna ergueu a mão. E se unirmos nossa energia não só com os guardiões da Terra, mas com outros planetas que foram atacados? Juntos somos mais fortes. Capítulo 49 – A conexão interplanetária. Com a ajuda de cientistas de todo o mundo que haviam estudado a tecnologia do ser cósmico, os guardiões conseguiram estabelecer uma comunicação com planetas que haviam sido atacados ou que estavam em risco. Luna e Sol foram escolhidos para coordenar a conexão juvenil. Jovens guardiões de diferentes planetas se uniram para trocar ideias e planos. Eles descobriram que cada planeta tinha sua própria forma de proteger sua energia sagrada, e que juntos poderiam criar uma rede de defesa baseada em união e respeito. Cada planeta é como um pedacinho do universo, explicou o Sol, em uma reunião virtual com os jovens guardiões. Se todos nos conectarmos, formaremos um escudo de energia que ninguém poderá quebrar. Luna completou. Nossa história do farol nos ensinou que o poder não está em controlar, mas em cuidar. Vamos mostrar isso para todo o universo. Capítulo 50 – A chegada das naves. 15 de março de 2066. As naves dos invasores cósmicos chegaram ao sistema solar. Elas cercaram a Terra, bloqueando a visão das estrelas e emitindo uma onda de energia negativa que tentava enfraquecer as terras sagradas. Mas os guardiões estavam preparados. Em Campo Maior, milhões de pessoas se reuniram ao redor do farol, moradores da cidade, visitantes de todo o país e do mundo, unidos por um mesmo objetivo. Nos outros cantos da Terra, as mesmas cenas se repetiam. E do espaço, as energias de outros planetas se conectavam à Terra, formando um laço brilhante que envolvia o planeta inteiro. Mateus, Luna e Sol subiram ao topo do farol, segurando mãos. Rocha e Camila estavam ao seu lado, com todos os guardiões ancestrais presentes em forma de luz. Agora, disse Mateus, e toda a energia coletiva foi liberada ao mesmo tempo. Capítulo 51 – A força da união. A luz que envolveu a Terra se expandiu pelo espaço, tocando cada uma das naves invasoras. Em vez de atacar, a luz mostrou imagens, as histórias de cada planeta, as pessoas que viviam ali, o amor que tinham por sua casa, o respeito pela energia sagrada. Os invasores pararam. Por milênios, haviam buscado dominar energias sagradas porque acreditavam que era a única forma de sobreviver. Mas nunca tinham visto algo como isso, um planeta onde diferentes culturas, espécies e gerações se uniam para proteger seu lar. Um representante dos invasores se comunicou. Nós não sabíamos que era possível. Nossa casa foi destruída por nossa própria ganância, e pensamos que a única forma de sobreviver era tomar o que havia de outros. Mas vocês nos mostraram um caminho diferente.
A onda de luz se transformou em uma ponte, convidando os invasores a se aproximarem em paz. Capítulo 52 – A Casa Comum. Os invasores aceitaram o convite. Eles desceram à Terra e foram recebidos no território do Farol, onde puderam aprender sobre as tradições, a união e o respeito que governavam a vida no planeta. Muitos deles decidiram ficar, ajudando a reconstruir suas próprias culturas e a criar uma nova sociedade baseada em harmonia. Outros retornaram ao espaço, levando com eles a mensagem de união para outros planetas que estavam em conflito. O universo é nosso lar comum, disse Luna, em uma cerimônia de boas-vindas aos novos habitantes. E como aqui na Terra, precisamos cuidar dele juntos. No Centro de Estudos do Farol, foi criado um programa internacional e interplanetário de formação de guardiões jovens de diferentes planetas vinham aprender sobre proteção, união e respeito pela energia sagrada de cada lugar. Capítulo 53 – O Novo Dever. Luna e Sol completaram 18 anos e foram oficialmente nomeados como guardiões do Farol, compartilhando o dever com seus pais e avô. Mas seu papel era maior agora, eles eram coordenadores da rede interplanetária de guardiões, viajando pelo espaço para ajudar outros planetas a se unirem e protegerem seus territórios sagrados. Nós carregamos a história do Farol conosco para onde quer que vamos, disse Sol, antes de uma viagem para ajudar um planeta distante que estava passando por conflitos. Ela nos lembra que o maior poder que temos é o de nos unirmos. Luna adicionou. E que a sombra do Farol não é apenas para proteger Campo Maior ou a Terra, é para proteger todo o universo. Capítulo 54 – A Celebração dos Guardiões. 2 de agosto de 2070. 5 anos depois da chegada dos invasores, o Farol celebrou o primeiro Dia Mundial Interplanetário dos Guardiões. Milhares de pessoas de diferentes planetas se reuniram em Campo Maior para compartilhar histórias, culturas e esperanças. Mateus e Lívia estavam no centro da celebração, acompanhados por Rocha, que agora também viajava pelo espaço como embaixador da Terra, e por Camila, que coordenava os projetos de preservação no planeta. Yara, já com mais de 100 anos, mas ainda com muita energia, levantou a voz. Nossos ancestrais sonharam com um mundo onde todos vivessem em harmonia. Hoje, esse sonho se estende pelo universo. E tudo começou aqui, com um farol no sertão piauiense, e com pessoas que acreditaram que poderiam fazer a diferença. A luz do farol brilhou com todas as cores do arco-íris, conectando-se ao céu e aos navios que estavam orbitando a Terra, um símbolo de que a união não tem limites. Capítulo 55 – O Legado que Vem. 10 de setembro de 2085. Luna e Sol tinham agora filhos próprios, Estrela e Terra, de 10 anos cada. Eles estavam no topo do farol, ouvindo as histórias que seus pais, avós e bisavô contavam sobre tudo o que havia acontecido. E um dia, será com vocês, disse Estrela, com os olhos brilhando de emoção. Sim, concordou Terra. Vamos cuidar do farol, da Terra e de todo o universo. Naquele momento, a pedra do acordo emitiu uma luz intensa, e uma nova mensagem do ser cósmico apareceu no ar. Guardiões da Terra e do Universo, um novo ciclo começa. Novos desafios virão, mas vocês já sabem o caminho. Unam-se, respeitem e cuidem uns dos outros. O futuro está em suas mãos. E assim, a sombra do farol continuou a se estender pelo sertão piauiense, pela Terra, pelo espaço e pelo universo inteiro. Um legado de amor, união e proteção que transcendeu tempos, fronteiras e mundos. O farol nunca mais seria apenas um ponto de referência na estrada, seria um farol para todo o universo, mostrando o caminho para um futuro melhor, construído juntos. Fim da série completa.